Já fazem 3 meses que eu utilizo o Galaxy Buds 3 Pro e eu pensei que chegaria aqui nesse vídeo falando somente coisas boas desse fone, mas recentemente eu passei por uma situação que eu gostaria de não ter passado e que me faz pensar até que os AirPods podem ser uma opção melhor do que esse daqui. Mas, apesar desse vídeo não ser um comparativo, eu te convido a ficar comigo aqui pra gente ver todos os detalhes sobre ele e eu te contar o que aconteceu. E aí, beleza? Meu nome é André e este daqui é o canal Cereja Tech e eu gosto de trazer aqui conteúdo sobre tecnologia, review e às vezes falar de alguns outros assuntos. Então, se você curte conteúdos produzidos com qualidade, considere se inscrever aqui no canal, que esse projeto está só começando. E eu escolhi esse fone de ouvido porque eu precisava de algo que me desse mais portabilidade, seja para fazer um exercício físico na academia ou até mesmo em algum outro momento que eu não quisesse utilizar fones grandes, como eu tenho, por exemplo, aqui comigo o Soundcore Live Q10, que é o fone que inclusive o primeiro vídeo do canal, o primeiro review que eu fiz foi desse fone que está comigo até hoje, gosto muito dele, mas em alguns momentos ele é meio grande para poder utilizar, então eu achava interessante ter um outro fone. Inclusive esse daqui foi o fone que eu mais investi dinheiro na minha vida. Eu nunca fui de comprar muito fone de ouvido, então esse eu gastei cerca de R$500 na época, e agora o Buds 3 Pro toma esse lugar aí do fone de ouvido mais caro que eu já comprei. Só que eu comprei aqui em Portugal por mais ou menos €178, que convertido diretamente por real vai dar aí cerca de R$1.100. Infelizmente no Brasil ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas o que a gente vai ver nesse vídeo é se vale a pena esse investimento, o quanto que eu consigo encontrar de benefício nesse fone de ouvido e os problemas que eu encontrei também. E falando primeiro então do design, eu não quero nem discutir o quanto que ele é parecido ou não com o fone da Apple, porque primeiro que design não é só a aparência visual, mas também tem toda uma questão de usabilidade, de ergonomia, e esse formato de fone de ouvido meio que já está se provando um padrão que funciona muito bem para as pessoas, né? E a anatomia de cada um pode variar bastante, então encontrar um modelo que funcione bem para o máximo de pessoas possível é o que importa. Então se o design chega a ser semelhante demais entre Apple e Samsung, eu acho que isso tanto faz. E na verdade esse daqui eu acho que tem inclusive uma identidade muito própria pelos formatos mais geométricos, pelo LED, então acho que a gente tem aqui uma peça muito interessante e eu particularmente gostei muito do design. E além dos fones, a gente também tem a case de carregamento que eu gostei muito, tem essa tampa aqui, né, transparente, que a gente consegue visualizar os fones, e eu gostei muito da pintura aqui, porque eu tinha a impressão nos primeiros dias que seria algo que arranharia com muita facilidade, mas que felizmente não é o que está acontecendo. Já deixei até cair, tem alguns leves arranhões, eu deixo bem jogado na mochila mesmo, não tenho tanta preocupação assim. Agora só durante as gravações é que o pior aconteceu mesmo, porque aí deixei cair bem no concreto, né? Então não tem jeito. Olha o arranhado. Até então tava tudo muito lindo, mas agora falhou. E ainda falando sobre o design, um último ponto que, na minha opinião, não fez tanto sentido são esses LEDs que, apesar de ter esse aspecto interessante, bonito, assim que abre a caixa, os LEDs se acendem. Quando você coloca no ouvido, eles não têm funcionalidade nenhuma, porque, primeiro, você não iria ver mesmo, e para outras pessoas só seria para chamar atenção. Então, primeiro que eles nunca vêm ativados por padrão. Se você quiser que eles fiquem ligados, você precisa pressionar os dois ao mesmo tempo e aí ele vai acender, você deixa no ouvido, mas é uma questão mais estética, meio sem sentido mesmo. E a outra funcionalidade que ele teria é caso você perca os fones de ouvido num ambiente mais escuro, ele vai piscar e aí sim você tem uma possibilidade a mais de encontrar os fones de ouvido, mas é só isso. Então eu acho que é algo que eu conseguiria viver sem. Mas é claro que eu também não iria gastar mais de R$1.000 num fone de ouvido só por causa da portabilidade, né? Ele oferece outros recursos como cancelamento de ruído ativo, modo transparência, áudio 360 graus, além de uma qualidade de áudio absurda. E eu não me considero nenhum audiófilo, então tem outros canais aí no YouTube que vão te dar melhores referências em relação à qualidade de áudio, mas o que é unânime praticamente é que esse fone de ouvido realmente entrega muita qualidade. E eu de fato percebi que em diversos estilos musicais que eu gosto, eu consigo perceber muito melhor certos instrumentos, certas nuances da música que em outros fones de ouvido eu não percebia. Então aqui fica muito mais ressaltado, muito mais destacado e é extremamente
prazeroso ouvir música nesse fone de ouvido, que é um dos principais pontos que justifica o investimento, porque tem essa qualidade de áudio que, aliada com o cancelamento de ruído, realmente faz com que você fique ali imerso e elimina esse som ambiente, você meio que fica no seu mundo ali, percebendo somente os sons. E já aproveitando que eu falei do cancelamento de ruído, ele funciona em 3 modos, que são o som ambiente, o adaptativo e o cancelamento de ruído ativo. E falando primeiro do cancelamento de ruído ativo, eu fiquei simplesmente impressionado com a capacidade do cancelamento de ruído. Já teve o caso de eu precisar de concentrar no meu ambiente de trabalho e a funcionária da limpeza precisar ligar o aspirador, mesmo com aquele barulho altíssimo, eu conseguia ter um nível de sossego, de tranquilidade, porque o fone realmente eliminava grande parte do ruído. E não somente nesses casos, mas se eu quiser ir para um ambiente com maior movimento de trânsito ou dentro de casa, não importa qual seja o ambiente, se eu quiser silêncio, eu realmente consigo com esses fones de ouvido. E aí vem outro recurso interessante para complementar o cancelamento de ruído, que é o teste de encaixe que você faz com o aplicativo. Então você coloca os fones no ouvido e ele vai fazer algum tipo de teste ali que eu não sei explicar para vocês, mas basicamente ele vai entender se existe algum vazamento de som que não deveria acontecer, o que poderia prejudicar o cancelamento de ruído. E aí você tem então 3 tamanhos de borracha para trocar no fone de ouvido, para justamente você utilizar a que melhor encaixa para você e assim ter o melhor cancelamento de ruído possível. E não somente o cancelamento de ruído, na verdade esse encaixe da borrachinha vai ajudar que você tenha uma melhor experiência de áudio de forma geral. Até porque se você estiver ouvindo música, por exemplo, e também tem esse vazamento, pode acabar prejudicando essa sua experiência. E já no modo som ambiente, a ideia é que o fone esteja como se fosse transparente, né? Como se você não estivesse utilizando nada nos seus ouvidos. Então você consegue ouvir normalmente as pessoas, o som ambiente, tudo que acontece ao seu redor, e às vezes até de maneira um pouco mais amplificada, como se estivesse aumentando a sua capacidade de audição. Porém, eu achei que esse som ambiente, apesar de ser agradável num ambiente mais comum, mais normal, ele enfrenta alguns problemas. Por exemplo, se você deixa cair algo perto de você, se de repente surge algum barulho mais inesperado, o fone não consegue lidar tão bem com isso, e aí primeiro ele dá um pico de volume que chega até a incomodar os ouvidos, e depois ele consegue regular para um volume mais adequado. Só que nesse primeiro momento que acontece esse som alto, gera esse incômodo. Então acaba que eu não gosto muito de deixar nesse modo de som ambiente, a menos que eu precise realmente conversar com alguém ou prestar atenção no ambiente, aí tem que deixar nele. Mas no geral eu prefiro o cancelamento de ruído ativo. E por fim, o modo adaptativo serve para poder alternar facilmente entre o modo ambiente e o modo de cancelamento de ruído ativo. Então, se você não estiver falando nada e você estiver num ambiente silencioso, ele vai ir automaticamente para o modo de cancelamento de ruído. Mas caso você precise conversar com alguém, ou até mesmo caso toque um alarme, uma sirene, ele também consegue identificar esses sons e automaticamente modificar para o som ambiente. A gente não pode deixar de falar também sobre a duração da bateria. No caso aqui do fone de ouvido, sem o cancelamento de ruído, ele consegue durar até 8,5 horas por carga, e a case consegue ter uma duração aí de até 30 horas, mas se você tiver com cancelamento de ruído ativo, ele consegue fazer até 6 horas por carga, e a carga total do case vai ser de 21 horas. Pode ser que essa duração seja um pouco menor do que a fabricante fala, eu não cheguei a testar a duração, mas tem atendido muito bem. Geralmente eu começo a ouvir pela manhã e ele vai muito bem até a hora do almoço, até um pouco depois, e na parte da tarde a mesma coisa. E o carregamento, como às vezes eu acabo não ficando tanto tempo com o fone no ouvido, toda vez que eu tiro do ouvido eu coloco de volta na case, então ela está sempre carregada e tem sido bem satisfatória. A frequência de carregamento dele tem sido algo bem tranquilo. Agora, um ponto super interessante desse fone de ouvido é o de comando de voz, e eu vou até colocar o fone aqui para demonstrar para vocês, porque realmente é muito legal. Você não precisa sequer de acionar nenhum assistente, não tem que chamar Bixby, não tem que chamar Google Assistente, nada disso. Você simplesmente coloca o fone de ouvido e já pode escutar a sua música. Olha só. Então tô aqui com o fone de ouvido, não vou chamar nenhum assistente. Play music.
Next Song, Previous Song, Stop Music. Então olha só que muito interessante. Agora, um ponto é que os comandos funcionam somente em inglês, inclusive você precisa configurar a app para funcionar em inglês, senão a funcionalidade sequer aparece. Mas, nesse caso, se você estiver disposto a falar inglês, você tem essa possibilidade, é muito legal, inclusive serve para atender chamadas, recusar chamada e o controle de volume, que eu esqueci de mostrar aqui também. Vamos lá, Play Song, Volume Up, Volume Up, Volume Down. Olha, tudo funcionando bacana, gostei muito. E agora que eu já falei de um ponto positivo, bora para mais um negativo, que é o recurso de encontrar meus fones de ouvido. Eu achei simplesmente inútil, sinceramente, viu? Tá, vamos sem exageros, mas é porque eu fiquei bem decepcionado com esse ponto. Porque você consegue sim encontrar os seus fones de ouvido, mas simplesmente se eles estiverem fora da case. Você não consegue encontrar os fones de ouvido com eles assim. Você tenta conectar o celular nos fones de ouvido e ele simplesmente não encontra porque o Bluetooth fica desligado com a case fechada. E comparando agora com os AirPods Pro, eles conseguem ser encontrados cada fone individualmente e a case individualmente também. Você não precisa que, como aqui no Galaxy Buds Pro, eles estejam fora, né? Então o recurso de encontrar os fones de ouvido vão basicamente conectar com o fone e executar um ruído com um volume ali alto na medida do possível, né? Não vai ser nada tão alto assim. Essas luzes vão começar a piscar e aí você pode encontrar caso você tenha perdido no sofá ou em casa, em algum lugar assim. Foi inclusive o problema que eu passei, porque na verdade, assim, para minha sorte, esses fones estavam na mochila e eu simplesmente não percebi onde eles estavam, mas eu fiquei 2 dias sem encontrar os meus fones de ouvido. Queria muito ter o recurso de encontrar eles na case e não resolveu, não conseguia encontrar esses fones de ouvido porque não conecta. E como é que pode um fone que é o topo de linha da Samsung, que é concorrente direta da Apple, não oferecer um recurso de encontrar o fone de ouvido dessa forma? E não é um produto barato que a gente vai ficar lá tão feliz de perder, né? Não é simples assim. Então, inclusive eu tava aqui preocupado porque, poxa, 3 meses utilizando, na semana que eu tô prestes a gravar o vídeo, eu não consigo encontrar. Procurei no carro do meu amigo, procurei no trabalho e não achava em lugar nenhum. Quando eu descobri, foi só distração minha. Graças a Deus estava na mochila, mas imagina só, o recurso de encontrar já teria me salvado uns 2 dias aí procurando fone de ouvido. É uma decepção, infelizmente você só consegue encontrar se estiver fora da caixa e ao alcance do Bluetooth. Se estiver fora do alcance do Bluetooth, esquece. E, inclusive, a Samsung também fala que existe um recurso de lembrete caso você esqueça esse fone de ouvido em algum lugar. Eu tentei fazer esse teste, mas simplesmente não funcionou. Eu deixei um fone de ouvido sobre a mesa no parque que eu estava fazendo alguns testes e cheguei a andar 100 metros à frente. E a conectividade, por um lado, funcionou muito bem, né? Desde até 100 metros ainda permanecia conectado. E aí, assim, ali nos 100 metros, 110 metros mais ou menos, quando perdeu a conexão, eu ainda não havia recebido nenhum alerta de fone esquecido. Aí eu pensei que talvez fosse porque eu deixei o case também em cima da mesa. Eu tinha ficado com um fone no ouvido e outro fone na mesa do parque. E a case também na mesa, e assim não notificou. Então fiz um segundo teste, deixei os 2 fones na mesa, carreguei comigo o case e o celular, não funcionou. E quando eu deixei tudo também, não funcionou. Então eu não entendi como é que funciona exatamente esse recurso de esquecer. Mas imagina, se eu tiver que andar 100 metros distante, 100, 200 metros para poder eu receber um lembrete, não vai fazer tanto sentido. Então foi outro recurso que me pareceu um pouco inútil e só uma forma de a Samsung querer disfarçar falando que existe essa funcionalidade, que ela é muito útil, que vale a pena comprar esse fone por causa disso, mas não. Provavelmente se você perder, você não vai ter nenhum aviso. E mesmo com todos esses estudos sobre design que as empresas fazem para esses fones se encaixarem bem no ouvido da maioria das pessoas, ainda assim não foi o meu caso. Eu passei cerca de 2 semanas sentindo dor
nessa parte interna aqui do ouvido para me adaptar com o fone. E assim, eu estava prestes a desistir, até pensando em devolver, porque não estava nada confortável e eu não conseguia ficar tanto tempo utilizando o fone. Mas a nível de teste aqui, pro bem de todos, eu resolvi aguentar firme até que a dor simplesmente passou. Então pode ser que, se você resolver comprar esse fone de ouvido, você também passe por alguma situação dessa, de sentir dor nos primeiros dias, ou talvez aí por 2 semanas. Eu acho que foi mais ou menos o tempo que eu senti dor, mas depois disso simplesmente me acostumei, não sinto mais dor nenhuma, é super confortável, e eu acho que é mesmo também uma questão um pouco aí de adaptação. E também é possível controlar a mídia através de gestos, com um gesto simples de pinça, bem assim. Você consegue tocar ou pausar a música, e com um toque duplo você vai ir para a próxima música, com um toque triplo para a música anterior. E com o gesto para cima você aumenta o volume, o gesto para baixo você diminui o volume. Em chamada, se você fizer o gesto de pinça, você atende a chamada, e se você pressionar e segurar, você rejeita a chamada. E quando você pressiona e segura somente um, você alterna entre os modos de ambiente, sendo que tanto na esquerda quanto na direita eles têm a mesma função, porém é possível personalizar. Mas a gente não vai passar por isso aqui não, tá? Agora, em relação à conectividade e ecossistema, eu diria que é algo que me deixou um pouquinho desapontado, digamos, porque eu esperava mais. Aqui eu tenho comigo o Galaxy S23 Plus, que já tem vídeo no canal falando sobre ele. Tem o Galaxy Watch Ultra, que também tem review aqui no canal sobre ele. E agora, trazendo aqui o do Buds 3 Pro, eu esperava que tivesse uma comunicação mais eficiente. Na verdade funciona, se eu estiver ouvindo música no celular e quiser controlar pelo relógio, vai dar certo. Também já saí para fazer corrida, deixei o celular no carro e pude sair com o relógio somente e escutar a música no fone. Funcionou super bem, porque esse daqui tem LTE, então ele faz o streaming da música. Ok, funciona direito também. Mas o que me incomoda é o quê? Se eu precisar de conectar no notebook, no caso eu utilizo o MacBook Air M3, e aí se eu conecto o fone de ouvido no notebook, eu já perco a conexão aqui no celular, ele indica como desconectado. Só que, como eu falei, eu já utilizava aqui há algum tempo, pelo menos há uns 3 anos, esse fone de ouvido da Soundcore, que é muito bom, o Soundcore Live Q10, e ele já me permitia conectar em até 3 dispositivos simultaneamente. E se eu tivesse, por exemplo, com o celular ouvindo um som, ele iria tocar aqui. Se eu tocasse no notebook, ele também ia tocar o som da mesma forma, sem perder a conexão entre os dispositivos. E aí a Samsung, só para poder defender talvez a causa aí do ecossistema deles, faz com que somente quem tem notebook Samsung e todos os dispositivos do ecossistema da Samsung conseguem ter essa conectividade sem perder a comunicação entre dispositivos. E no meu caso, como eu utilizo o MacBook, eu já não consigo. Então, se eu utilizo ele para ouvir para trabalhar e quero utilizar esses fones, e alguém me liga no celular, eu não consigo atender a chamada com o fone de ouvido, porque eu teria que ter o tempo de conectar aqui novamente. E não faz sentido para mim, porque se um fone de ouvido de 2021 ou até mais antigo do que isso já oferece esse recurso, por que esse daqui não seria capaz de oferecer? Então parece que é uma limitação imposta e não uma limitação de tecnologia. Simplesmente a Samsung querendo dificultar a vida para que a gente tenha que comprar produtos deles, né? Não faz sentido para mim, e fiquei muito chateado de não ter essa funcionalidade disponível. Então, depois de falar todos esses pontos positivos e negativos, o meu veredito final sobre esse fone é: vale a pena a compra, porém com ressalvas, porque de fato a possibilidade de perder esse fone e sequer ter como localizar é muito frustrante, muito decepcionante. Gostaria muito que a Samsung já tivesse trabalhado nesse sentido para que esses fones pudessem ser mais facilmente encontrados. Então é bom ter cuidado, e sequer você tem aqui a possibilidade de colocar uma cordinha, né, para segurar esse case, como inclusive a Apple também faz.
É uma pena, né? Porque a gente podia falar que esse da Samsung é muito melhor, que a Apple só vende produto caro, mas pelo menos no caso dos AirPods Pro, eu percebo que muitos detalhes ali ainda fazem sentido e justificam o preço elevado. É uma pena, então esse ponto do encontrar bastante crítico. Em relação à qualidade, eu gosto muito e fico extremamente satisfeita, totalmente, é muito prazeroso ouvir músicas e assistir filmes e assistir séries com esse fone, é muito agradável. Então, em relação à qualidade de áudio, eu não tenho do que me queixar, gosto muito dos recursos de forma geral, da conectividade, do alcance, da distância do Bluetooth, não costuma ter falhas, nenhum tipo de travamento. Então, nesse sentido, é um fone espetacular e com certeza eu recomendo a compra, oferece recursos muito interessantes. E o ponto mais crítico que eu já falei é realmente sobre o risco de se perder e você não conseguir mais encontrar, porque não tem uma alternativa que seja fácil. Mas então fica aí para você decidir se é o tipo de fone que vale a pena para você. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e aproveita que o YouTube está te sugerindo aqui mais alguns conteúdos para você assistir mais um vídeo e a gente se encontrar lá. Beleza? Meu nome é André, esse é o canal Cereja Tech. Valeu!